Olá, olá. Vou falar mais algumas informações agora nesse novo bloco. Bom, quero mencionar o seguinte. Nós já estudamos um assunto chamado condições da ação. Beleza? Lá nas aulas iniciais de processo civil a gente estudou as condições da ação. Tranquilo, perfeito. Estudamos as condições da ação. Aí a gente estudou que são duas as condições da ação. O interesse de agir, ou interesse processual, ou simplesmente interesse, né? Que se divide em necessidade, utilidade e adequação. Beleza, a gente já sabe tudo isso, só estamos aqui revisando. Aí depois a gente estudou que tem um segundo elemento, uma segunda condição da ação, que é um instituto chamado legitimidade, ou legitimidade de parte, que se divide em legitimidade ordinária, que é a regra geral, e legitimidade extraordinária, que é a exceção. Tá bom? Tranquilo. Então a gente já sabe que para você entrar com uma ação, essa ação tem que ter dois requisitos, são as condições da ação. Interesse de agir, ou interesse processual, e legitimidade. E a propósito, essa informação, essa informação que eu acabo de passar, que eu acabo de relembrá-lo, é uma informação que está expressa no artigo 17 do CPC e no artigo 485-6 do CPC. Beleza? Ok? Tranquilo. Agora, que você já lembrou de todas as informações que eu já falei, né, que eu revisei aqui, eu vou acrescentar mais uma informação que eu ainda não havia falado a vocês, tá? Qual é essa informação que eu vou acrescentar? O que você faz? Você pega o seu material e anota essa informação que é importantíssima para você poder ficar revisando sempre. Você lembra que eu citei o exemplo da pessoa que vai se aposentar e tudo mais? Lembra que eu citei esse exemplo? Pois é, vou relembrar aqui o exemplo, tá? Então, só para discorrer aqui, ó. Condições da ação, interesse processual, legitimidade. Aí, interesse processual e interesse de agir se divide em necessidade, utilidade e adequação. E a legitimidade processual ou legitimidade da parte, temos a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Beleza. Lembra que eu mencionei um exemplo um exemplo lá da necessidade que a pessoa tem de entrar no Poder Judiciário, que se refere ao interesse de agir, que eu falei que o João entrou na justiça sem procurar o INSS antes? Eu vou lembrar o exemplo para vocês, olha só. João mora aí em Manaus, onde tem várias agências do INSS. João, sem procurar nenhuma agência do INSS, ingressou com ação judicial no Poder Judiciário para receber a aposentadoria por idade. Não há necessidade, porque João primeiro deveria ter procurado o INSS, uma agência do INSS, para tentar se aposentar. Aí se o INSS negasse, aí sim que ele iria na justiça, tentar se aposentar pela justiça. Então perceba que quando ele procura o INSS, e se o INSS deferir, se o INSS conceder a aposentadoria para ele, ele nem vai procurar a justiça, porque ele já conseguiu o que ele queria. Tá bom? Agora, se ele procura o INSS e o INSS nega a aposentadoria, aí sim surge o interesse dele em procurar a justiça, porque a justiça se torna necessária para ele. Porque a justiça tem que ser vista como a última opção e não a primeira opção. Tá bom? Beleza, a gente já só estamos revisando aqui, a gente já sabe disso. Agora eu vou acrescentar mais uma informação. Imagine, doutores, que o João, ele não... Exatamente esse exemplo. João não procura o INSS, João vai direto na justiça. Não tem interesse. Ele não poderia entrar com a ação porque ele não tem interesse processual. Beleza. Não tem necessidade de a justiça se manifestar. Beleza. Só que, mesmo assim, ele procura a justiça e ele não fala nada sobre o interesse processual. Aí o INSS vai se defender e o INSS também não fala nada. O INSS nem se atenta que o João ele deveria primeiro ter procurado o INSS para depois entrar na justiça. Então, tipo assim, o INSS ele poderia ter alegado a falta de interesse processual para arquivar o processo da justiça, entendeu?
Só que o INSS não alega isso. O INSS não alega isso. Aí o juiz vai analisar o processo e o juiz não consegue identificar esse defeito. Tem um defeito na ação. Qual é o defeito? A falta de interesse. Mas o juiz não consegue. O juiz passa desapercebido por esse defeito. O juiz nem percebe que tem esse defeito. Então perceba aqui. A ação tem esse defeito, falta de interesse. O João não alegou nada, o INSS não alegou nada, ninguém viu nada, ninguém viu esse defeito. O juiz também não viu o defeito. Aí o que o juiz fez? Como o juiz não sabe que tem esse defeito, pensou que a ação está tudo correto. Aí o juiz analisou realmente se o João teria direito a se aposentar. E aí o juiz verificou que o João realmente teria direito a se aposentar, sim. Aí o que o juiz fez? O juiz condenou o INSS a pagar a aposentadoria. Aí o juiz intimou o INSS, né? O juiz proferiu uma sentença e intimou o INSS. O que o INSS fez? Continuou sem perceber o defeito da falta de interesse. E o INSS não recorreu. O INSS não apelou. Acabou o prazo do INSS apelar. E aí a sentença do juiz... O João também não alegou nada, o João também não apelou. A sentença do juiz passou a ser uma sentença irrecorrível, ou seja, transitou em julgado. Não cabe mais recurso contra a sentença do juiz. Ok. Então perceba que o juiz condenou o INSS e a decisão transitou em julgado, né? A sentença transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Só que a ação tinha um defeito, que era a falta de interesse. Beleza. E aí, doutores, perceba que não cabe mais recurso. Só que daí o INSS detectou que a ação faltava interesse processual. Só que já transitou em julgado a ação. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, doutores, o INSS não vai poder mais desfazer a decisão do juiz. O juiz, na verdade é o seguinte, o juiz, ele só pode detectar, ele só pode constatar a falta de interesse processual, a falta de legitimidade, a falta de uma das condições da ação até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, o juiz não pode mais constatar esse problema aí. Tá ok? Então, essa é a informação que eu queria acrescentar a vocês sobre as condições da ação. As condições da ação são requisitos formais, processuais, que só podem ser constatados até o momento do trânsito em julgado. Enquanto não transitar em julgado a sentença do juiz, o juiz pode constatar o defeito, a falta de interesse e a falta de legitimidade. Depois do trânsito em julgado, depois que a sentença se tornar irrecorrível, o juiz não pode mais constatar a falta de interesse ou a falta de legitimidade. Ou seja, o juiz não pode constatar mais a falta de condições da ação, o defeito nas condições da ação. E isso que eu acabei de falar está no artigo 485, parágrafo 3º do CPC expresso. Está expresso lá. Está escrito lá, com todas as palavras, com alto e bom tom. Vamos ler o artigo 485? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o artigo 17, vamos ler o artigo 485, parágrafo 3º do CPC, só para você ver que essa informação realmente está no CPC, tá? Vamos lá, então. Artigo 17, a gente já sabe, né? Para postular em juiz é necessário ter interesse e ter legitimidade. Aí a gente aprendeu que o interesse ele se divide em necessidade, utilidade e adequação. E a legitimidade se divide em legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Ok, tudo tranquilo por aqui, né? Então, assim, vamos ler agora o artigo 485, inciso 6 e parágrafo 3º. Olha só. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou ausência de interesse processual, ou seja,
verificar um defeito nas condições da ação. Beleza, tranquilo. Aí vem, ó, o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5 e 6, que é a legitimidade do interesse processual. O inciso 6 é a legitimidade do interesse processual. Em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Isso aqui é o que você tem que saber. Em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Beleza. Enquanto não ocorreu trânsito em julgado. Perfeito. Ok? Então, o juiz poderá alegar, poderá constatar esse problema na ação, nas condições da ação, qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição. Se o juiz proferir a sentença e a parte recorrer, aí a sentença não vai transitar em julgado. Aí depois que acabar todos os recursos, aí transita o julgado. Aí depois do trânsito em julgado, o juiz não pode mais alegar, o juiz não pode mais constatar o defeito nas condições da ação, porque o próprio Código de Processo Civil estabelece essa regra. Ok? Beleza, você já sabe então dessa informação, né? Então, qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, exceto se houver o trânsito em julgado. A exceção é essa. A regra é: legitimidade de interesse pode ser constatada pelo juiz em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição. Exceção. Qual é a exceção? Trânsito em julgado da ação. Trânsito em julgado da sentença. Tá bom? Depois que acabar todos os recursos, ou se ninguém recorrer, aí transita em julgado, e depois disso aí não pode mais alegar a ausência de legitimidade, a ausência de interesse. Simples assim. Tranquilidade? Deu para compreender? Com certeza, né? Espero que sim. Aí eu coloquei aqui o exemplo para você, eu coloquei expressamente o exemplo aqui para você relembrar, né? João ingressou com a ação judicial pedindo aposentadoria. João nunca tentou receber o benefício diretamente no INSS, tá? Então não tem interesse, não tem necessidade. Preferiu procurar diretamente a justiça. Ele deveria ter procurado primeiro o INSS. Beleza. Só que o João não detectou esse problema, esse defeito. O INSS não detectou esse defeito. O juiz não detectou esse defeito. Aí, ó. O INSS não alegou a falta de interesse. João também não alegou a falta de interesse. Aí o juiz não percebeu a falta de interesse. Tranquilo. O juiz, o que ele fez? Ao invés de ele arquivar o processo, ao invés de o juiz ter percebido a falta de interesse e ter arquivado o processo, o que o juiz fez? O juiz não percebeu a falta de interesse e condenou o INSS, analisou o mérito, condenou o INSS a pagar a aposentadoria para o João. Ninguém recorreu, transitou em julgado. Sentença do juiz transitou em julgado, a coisa julgada foi gerada, a sentença é irrecorrível. Beleza, depois desse momento, ninguém mais pode alegar a falta de interesse. Simples assim. Ok? Então, vamos agora responder uma questão que cobrou esse artigo 17 e esse artigo 485, parágrafo 3º e inciso 5. Olha só. TRF1, CS 2017. Os vícios relativos ao interesse de agir e relativos à legitimidade podem ser reconhecidos a qualquer tempo. Perfeito. Mesmo após o trânsito em julgado da ação errado, exceto após o trânsito em julgado da ação. Não é mesmo. Então, se a ação transita em julgado, a questão está falando que quando a ação transita em julgado, mesmo assim, pode ser alegada a falta de interesse e a falta de legitimidade. Errado. Se transitou em julgado a ação, a sentença, o processo, não se fala mais em ausência de interesse, ausência de legitimidade. Perfeito. Tranquilo? Não tem muita dificuldade aqui no item. É bem tranquila a abordagem aqui do CESP. Você estudou, né, o artigo 17, 485 para terceiro, você responde isso aqui com tranquilidade absoluta, tá? Ok, então assim a gente termina o nosso bloco. Daqui a pouco a gente volta para falar mais informações relevantes para a sua prova. Tranquilidade. Daqui a pouco a gente volta então.